Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. E é sempre muito bom trazer um assunto diferente, numa perspectiva diferente, com pessoas diferentes. E aí que está realmente essa graça da comunhão e da convivência como igreja e corpo de Cristo. Nós temos recebido aqui convidados com percepções diferentes, com uma visão diferente, mas sempre todos fundamentados nos valores e princípios do Evangelho. E eu penso que nós vamos aprender muito hoje nesta conversa informal sobre igreja, tá? Nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial e eu quero que você fique conosco até o final. Eu vou insistir com você. Tudo que me abençoa eu gosto de compartilhar, tá? Esses dias eu comprei um aparelhinho, que depois eu vou falar sobre ele, um aparelhinho que eu conecto aqui e ele grava e depois ele transcreve, depois ele faz um resumo da reunião, coloca os pontos incompletos da reunião e sugere um plano de ação para eu concluir o que ficou pendente. Olha que fantástico. Eu já compartilhei com meu filho Douglas, compartilhei com meus liderados, e agora eu estava falando com um querido que trabalha com finanças, compartilhei com ele, porque aquilo que me abençoa, eu quero compartilhar com as pessoas. Quando eu leio um livro, quando eu ouço um podcast. Então você pega o link deste podcast e manda para o pastor da sua igreja, para o líder do pequeno grupo, para o pessoal da sua família, porque vai abençoar muito, ok? Então, faz isso agora. Já dá o seu like também e se inscreva no nosso canal. Nós estamos recebendo aqui, mais uma vez, o meu amigo pastor Carlito Paes. Obrigado por ter vindo, hein? Alegria toda minha, pastor Josué, e a todos que estão aqui conosco. Olá, Gabriel. Gabriel, muito bem. Gabriel, muito bom ter você aqui novamente também conosco. Prazer, pastor. Estou muito animado, tenho certeza que isso aqui vai deixar de ser só um vídeo, vai ser uma aula. Estou animadíssimo. Ótimo. Bom, o pastor Carlito Paes é pastor da Igreja da Paz, casado com a Leila. Pastor da Igreja da Cidade. Da Paz é nosso amigo comum, pastor Eibe. Oi, você está aqui, viu, Eibe, no nosso coração. Eu costumo dizer assim, uma vez, quando pegando aqui Gabriel e pastor Josué já na apresentação, um amigo, o nosso nome era Primeira Igreja Batista. Uhum. Mas, como a gente estava na dinâmica de plantação de igrejas em outras cidades, e toda cidade tem uma Primeira Igreja Batista, então o nosso nome não era mais transferível. E aí começamos que nome, vamos dar, vamos orar, vamos pensar, até que veio a declaração de visão. E a declaração da visão da igreja era ganhar todas as pessoas, todas as cidades para Jesus. Então nasceu daí. Aí cheguei para um colega e falei assim, Carlito, eu acho que vai ficar assim meio presunçoso, igreja da cidade, e as outras não são da cidade. Aí eu brinquei, ele é da Assembleia. Eu falei assim, é? Então só a sua é a Assembleia de Deus, a minha é a Assembleia de quem? Muito bom. E assim foi, né? Porque o outro diz, a igreja da esperança, e a minha é da desesperança, a outra é da paz, a minha é do ódio. Na verdade, todos somos do mesmo reino, né? Todos são da cidade, todos são da paz, todos são da Assembleia de Deus. Não é? Que bom. Carlito Paes é casado com a Leila, uma queridíssima pastora. Você é pai de quantos filhos? Você falou 4 filhos biológicos. Você tem filhos adotivos? Não, é que a gente usa a questão de que tem filho biológico e os filhos espirituais, né? Entendi, São muitos, mas são 4, 2 meninos, 2 meninas. Ótimo. E pastor de uma igreja realmente inspiradora, a igreja da cidade, com milhares de membros, com uma estrutura que vale a pena você conhecer para se inspirar. E se me perguntasse assim, o que você mais admira no pastor Carlito Paes? O que eu mais admiro no Carlito é a sua simplicidade. Sabe, Carlito, para mim o grande desafio é a gente alcançar um nível de respeitabilidade naquilo que nós fazemos, ter autoridade naquilo que nós fazemos, sem perder a consciência de que tudo é graça e não perder a simplicidade. Você pensa assim também? Penso assim também, Josué, e eu penso que se nós sempre olharmos para Jesus,
a gente não vai perder isso de vista. Que Jesus ele nos ensinou sobre a transitoriedade, a brevidade da vida, saber que outro vai dar continuidade. Jesus estabeleceu o seu ministério profético por 3 anos aqui entre nós, seu ministério apostólico, e ele todo o tempo capacitou os 12 para que o continuassem, e por isso o evangelho chegou até nós. Então, se Jesus, que é o nosso mestre, fez assim, nós temos também que seguir o seu exemplo. E uma outra característica, Josué, eu também penso que a gente nunca pode perder, além da simplicidade, eu acho que também nós nunca podemos perder o senso muito claro de que há uma grande diferença no evangelho, no reino e na igreja, de que nós não podemos perder nunca o senso de mordomia. Para quem que a gente trabalha? A quem que nós vamos prestar contas? Porque é muito diferente. Eu sou um empresário, abri uma empresa. Se amanhã eu quero fechar a empresa, eu fecho. Se eu quero vender a empresa, eu vendo. Porque o empresário, por mais nobre que seja, cristão, ele tem um bem. É diferente. A igreja, ela é de Jesus, o pastor não é o dono da igreja, então, por mais bem-sucedida que seja o ministério, nós falamos em nome de Jesus e vamos prestar conta a Jesus, do povo de Jesus, da família de Jesus. Então, esse senso de simplicidade deve ser aliado com um senso de maturidade, de boa mordomia, de prestação de conta, porque como ele ensinou na parábola da vinha, o dono da vinha vai chegar e a gente vai ter que prestar conta. A gente não pode perder essa consciência, que é uma tendência de boa parte dos líderes que alcançaram um nível de respeitabilidade no mundo, certo? Essa é uma tendência. E eu tenho, Douglas, a gente tem procurado cuidar o coração para que isso não aconteça com a gente. Gabriel, vou te dar a oportunidade de você fazer uma pergunta para o Carlito Paz, hein? Olha, vamos lá, vamos para a primeira pergunta, galera. Vamos embora. Pastor, eu já fui na igreja da cidade e eu percebi que, por mais que a igreja seja grande, tenha muitos membros, há um senso de comunidade muito grande estabelecido sobre aquele lugar, como uma cultura mesmo. Eu queria saber como que a gente pode fazer isso de forma prática, estabelecer essa cultura de comunidade dentro da igreja, dentro da comunidade ali de serviço. Boa pergunta, Gabriel, porque eu acredito que a igreja, independente do seu tamanho, isso precisa ser gerado no ambiente da igreja. É muito comum você estar numa igreja pequena e não se sentir parte. Estar numa igreja grande e ficar lá perdido. Então, isso não tem a ver com o tamanho da igreja. Tem a ver com a intencionalidade de liderar a igreja não como uma empresa, mas como uma família. Uma família. E então o senso de pertencimento tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado no púlpito, através dos sermões, tem que ser trabalhado no ensino, seja discipulado, escola bíblica, tem que ser trabalhado nos ministérios. Por exemplo, todos são bem-vindos. Uma pessoa acabou de se converter. Todos têm que entender que há lugar para todos. Claro, uma pessoa se converteu semana passada, foi batizada. Ela não pode ser líder de pequeno grupo e estar pregando, porque isso tem a ver com você também ter uma certa maturidade, um conhecimento que não se adquire de um dia para o outro. Mas pensa bem, o cara é técnico de som na empresa que ele trabalha, se converteu hoje, por que ele amanhã não pode estar servindo no Ministério de Som? Tem mais coisas que um novo convertido pode fazer numa dinâmica ministerial de uma igreja do que ele não pode por uma questão de ser neófito. Então, a igreja pode ter panelas, não tem nenhum problema, porque cada ministério pode ser uma panelinha, cada pequeno grupo uma panelinha. Só não pode ter tampa e pressão, porque todos são bem-vindos. Até porque uma cozinha sem panela não existe. Né? Não existe. Então, eu creio que o pastor, o líder da igreja, e aí, como você falou, tem que virar cultura, todos têm que se sentir pertencentes àquele lugar. A igreja não é um lugar que eu vou, a igreja é um lugar que eu pertenço. E a gente usa até um axioma para isso, e todos podem usar, isso não é nada patenteado. Então, a igreja da cidade, ou a sua igreja, não é um lugar para você frequentar. Tira isso da igreja. A igreja é um lugar para você pertencer,
permanecer como Jesus ensinou em João capítulo 15. Eu sempre que, quando falo de oferta na igreja, eu repito 4 verdades que a minha oferta revela. A minha fidelidade, a minha generosidade, a minha gratidão e a minha responsabilidade como membro da família. Perfeito. Entendeu? Eu acho que esse senso de pertencimento é a chave. Porque quando eu me sinto, certo, que eu faço parte como um filho desta família, muda toda a perspectiva, a visão, o tratamento, o comprometimento e a responsabilidade. Perfeito. Muito bom. Diminui muito essa questão, por exemplo, às vezes, que também não é característica de igreja grande ou pequena. A questão da murmuração, da fofoca. Quando eu tenho convicção que a minha família eu pertenço, como é que eu vou falar de mim mesmo? Exatamente. Da minha casa? Exatamente. E aí muda tudo. Quando eu vou ao banheiro e vejo alguma coisa errada, entendeu? Eu não chamo alguém para fazer, porque eu sou responsável. Aí muda tudo. Uma outra pergunta a sua igreja tem uma relevância. E o sonho de todo pastor é realmente ter uma igreja relevante. Mas qual é o grande desafio? E aqui que eu acho que algumas pessoas alguns líderes estão se perdendo, não é? Como manter a igreja relevante sem comprometer a essência, não é? A verdade do evangelho. Bom, aí o princípio é diário, Você tem que sempre lembrar, começo com o próprio líder. Na pergunta anterior, você está dizendo que às vezes o pastor acaba esquecendo de quem ele é e pela relevância, às vezes a igreja acaba crescendo muito e ele fica envaidecido, orgulhoso e acaba esquecendo essa questão da simplicidade que um pastor não pode esquecer. Então, o pastor, ele tem que estar sempre lembrando de onde ele veio, quem ele é em Cristo, sua identidade e, naturalmente, quem vier trabalhar com ele vai pegando esse princípio, porque o pastor titular, o principal, ele não está o tempo todo com o rebanho se a igreja está crescendo. Então, todos têm que ser da mesma forma. O pastor não pode se cercar de pessoas de bajuladores, de pessoas orgulhosas que não deixam ninguém chegar perto do pastor. Isso vai sendo como uma pedrinha jogada na água que as ondas todas vão refletindo isso. Seja um líder de pequeno grupo, líder de ministério, um pastor de equipe, todos têm essa mesma cultura, seriedade, responsabilidade, fazer com excelência, mas com simplicidade. E isso vai gerar um ethos de ambiente cultural onde quem for orgulhoso, vaidoso, prepotente, o ambiente denuncia. E aí é como um corpo estranho dentro de um corpo saudável. Ele bota para fora. E aí esse cara, essa mulher, vai acabar não tendo ambiente para permanecer, em especial na liderança. Porque também é isso, uma igreja grande, Josué, a gente não tem controle sobre quem frequenta a igreja e quem é membro da igreja. Porque a igreja é para todo mundo. Por isso, o pastor não deve se posicionar politicamente por um partido ou outro. Por quê? Porque a igreja não tem partido. O partido é Jesus, então todos são bem-vindos. Agora, na equipe pastoral é diferente. Sim, claro. Como é que você vai ter um cara na equipe pastoral que destoa tanto do pastor da igreja? Não, por quê? Ele é o pastor da igreja, então ele vai imprimir o seu estilo de trabalho, que não é certo ou errado. Desde que ele seja bíblico e honesto, cada um tem o seu. E há uma tendência, por exemplo, eu ouvi uma declaração do Thales Roberto, que trabalha lá naquela grande igreja dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome do pastor agora. Lakewood. Isso. O John Austin. O John Austin. Disse que o próprio pastor fez uma declaração para o Thales Roberto. Nós trocamos a excelência pela unção. Ou a unção pela excelência. Né? Ou seja, hoje nós somos uma igreja, sem dúvida alguma, com uma excelência absurda. Ele compartilhou com a gente sobre algumas coisas, como eles fazem lá. É assim... excelência, tecnologia e atualização em último grau, só que deixam a desejar no aspecto da unção. Né? E aí isso vem um preço a ser pago daqui a pouco, porque Exato. uma estrutura de uma igreja muito boa
Pode atrair pessoas, mas não gera o senso de pertencimento que você falou. Exatamente, exatamente. E aí, por isso que eu falo, é possível ser relevante sem se perder no caminho, deixando aquilo que é inegociável. É aquela igreja de Laodiceia, entendeu? Tenho, porém, contra ti... Não, a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor, e a de Laodiceia também. Né? Porque eu acho, Josué, que a gente é muito influenciado como igreja. A Bíblia deveria ser, Gabriel, a nossa maior influência. Eu acho que como prática e palavra nossa, nunca vai deixar de ser. Porém, no dia a dia é diferente. Nós vemos num mundo onde as celebridades, o contexto social, a internet, a mídia foi nos pressionando muito. Então, hoje, você tem muito pastor bem-sucedido que ele é emergente. Emergente. O que aconteceu no meio do futebol? No meio dos artistas e no meio dos influencers? Ele não era conhecido e era uma pessoa simples. Daqui a pouco, ele ficou famoso. Porque isso é um advento da internet, fazer uma pessoa famosa de um dia para o outro. Uhum. E no ministério pastoral, isso também está acontecendo. Antigamente, eu e você somos desse tempo, que para você ter uma igreja com 1000 membros, levava-se muitos anos. Só que no passado não tinha um fenômeno social no Brasil chamado desigrejado. Uhum. A pessoa, ela nascia, morria, era 3, 4 gerações numa mesma igreja local, não é nem denominação. Exatamente. As pessoas nasciam, morriam naquela mesma cidade, pai, filho e neto era da mesma igreja. Hoje, porque a internet democratizou o mundo de uma maneira, e nesse sentido Thomas Friedman está certo, de que the world is flat, o mundo é plano, que as pessoas estão muito desigrejadas dentro de uma mesma cidade. Então você, de repente, o cara, ele tem uma unção, tem um chamado, abre uma igreja e em um ano, hoje, não é incomum, pode fazer uma pesquisa, pessoas terem igreja com 5.000 membros. Mas por quê? Converteu? Não. Batizou? Não. Desigrejado. E isso traz para o camarada que até pouco tempo atrás não tinha visibilidade nenhuma, de um dia para o outro, ele tem uma igreja enorme, um orçamento muito grande, um salário alto, só que ele é um emergente. Se torna medidor de sucesso. Exatamente. E alguns perdem de vista de onde vieram, que eu falei, o exemplo de Jesus, quem é em Cristo, de onde veio, e ele acaba achando que aquele movimento todo, aquela plateia toda, aquele auditório todo é sobre ele, e não é. Porque, diferente do esportista, do artista e do influencer, aquilo tudo é sobre ele. O pastor não. Não. Porque ele fala em nome de Deus, ele usa a palavra de Deus, e quem age é o Espírito Santo. Então é totalmente diferente. Não é compatível com o evangelho, com Jesus, com a igreja, você perder a noção de quem você é, se envaidecer, porque agora você tem, em curto espaço de tempo, uma grande igreja. Então, o meu conselho para você, porque isso vai acontecer, você está pastoreando uma igreja, ela teve um crescimento vertiginoso, mantenha-se humilde, dê glória a Deus, não se ache melhor do que ninguém e cuide dessas pessoas, discipule, trabalhe, dando glórias ao Senhor. É comum, né? Eu acho que acontece com você pelo seu resultado e acontece comigo pelo meu resultado. Então, é muito comum eu chegar num ambiente e ouvir, tá aqui o cara que, para mim, é a maior autoridade de família no Brasil. Então, é comum. Só que é interessante, eu tenho meu coração tão vacinado que, para mim, eu não sou. Entendeu? Para mim, eu não sou. Então, isso é verdade, né? Não é que eu estou aqui usando uma falsa humildade. Para mim, eu não sou. E segundo, eu sempre tenho consciência de que eu cheguei até onde eu estou porque é graça de Deus. É lógico que houve um esforço da minha parte, houve uma constância, houve um trabalho bem feito, mas, sobretudo, é a mão de Deus, porque se ele tirar, vira nada. Exatamente. Entendeu? Se ele tira, como já tirou de alguns e virou nada, entendeu? Então eu acho que não é errado a gente
Por exemplo, eu sempre conto esse testemunho. Eu tenho um amigo que há 34 anos atrás, quando eu comecei a falar de família, ele falava assim para mim: por que você só fala de família? Eu disse: você conhece algum clínico geral famoso? Ele falou: não, eu conheço especialista. Eu falei: eu preciso me especializar naquilo que eu faço, tá? Aí eu falei para ele assim: ó, segundo, quando se fala de Coca-Cola, quando se fala de refrigerante, você lembra do quê? Coca-Cola. De lanche, McDonald's. E de lâmina de barbear, Gillette. E de cópia, Xerox. Eu falei: então, eu brinquei com ele, um dia no Brasil, quando se falar de família, vão lembrar de Josué Gonçalves. Isso. Ou seja, eu queria ser uma autoridade e conhecido por aquilo que eu fazia. Isso é um objetivo, é um sonho, é um planejamento estratégico. Mas não que isso provocaria no meu coração uma soberba, um orgulho. Hoje é muito comum eu chegar em lugares... Outro dia eu estava eu estava num elevador... acho que ali em Alphaville, descendo lá num prédio, e um cara não crente e tal, quando ouviu a minha voz, perguntou: você trabalha com família? Eu falei: trabalho. Conheci você pela sua voz. Eu já te ouvi no rádio, não sei aonde e tal. Agora, isso nunca gerou em mim esse complexo, entendeu? De ser o maior e tal. Então, eu acho que não é errado a gente ser bem-sucedido, ter os nossos resultados, alcançar uma relevância. Sim. O que a gente precisa guardar é o coração. Exatamente. Olha só, você falando, me ocorreu aqui uma ilustração. Não há nenhum problema em você querer chegar lá, e chegou, e hoje, usando esses mesmos exemplos que você colocou, se alguém me falar Ministério com Família, eu vou falar Josué Gonçalves. Agora, você pode até, se alguém, com toda tranquilidade, perguntar qual é o ministério hoje que mais produz recursos, mais produz conferências, mais produz conteúdos e retiro, e você falar que é o Ministério Amo Família. Não há orgulho nisso, o orgulho teria. O Josué anda dizendo por aí nas palestras dele que o casamento dele é o melhor do mundo. Exatamente. Que a mulher dele é a mais perfeita do mundo. Exatamente. Que os filhos dele são os únicos filhos cristãos como referência. Então há uma diferença entre eu reconhecer o que Deus fez e os frutos que ele trouxe com relação ao meu ministério, sem eu colocar eu no centro e achar que eu sou melhor do que o outro. Então, hoje, graças a Deus, então a igreja da cidade tem os seus resultados? Tem. Não faz dela nem a melhor nem a pior igreja. A rede Inspire de Igrejas, uma rede que dá um suporte a mais de 1.700 igrejas no Brasil, não faz dela nem a única, nem a melhor, nem a pior. Mas ninguém tira dela a eficiência, porque ela é extremamente eficaz, efetiva e eficiente. Então, esse bom senso desse equilíbrio, porque a fé cristã, ela não é no orgulho da luxúria, mas também não tem base bíblica o ministério de Jesus para voto de mendigância. Eu não sou menos cristão e mais cristão se eu advogar a luxúria ou a avareza da mendigância, porque tudo isso é pecado. Esses extremos são pecados. A saúde está no equilíbrio. Exato. Inclusive, até em alguns lugares, quando eu percebo que as pessoas estão me olhando assim... Poxa, esse marido, ele tem algum chip, não é? Com programação angelical. Os filhos dele nasceram assim, não é? Já com a programação de anjo. Aí eu começo a contar. E eles davam um susto, porque eu me lembro que eu contei uma experiência que eu e a Rose brigamos indo para ministrar para casais no Sul. E eu estava indo para o aeroporto de Viracopos. E no caminho teve uma discussão séria. Que eu cheguei no aeroporto e falei: ó, você não vai viajar comigo, não. Você pode pegar o carro e voltar para casa que eu vou sozinho. Aí ela falou: não, eu vou com você. E eu vou sentar lá na frente, quero ver você pregar. É isso aí. Foi legal, então vamos embora. Quando alguém chega e me faz muito elogio. Nossa, eu conversei com fulano, ele ama você, e ele tem uma ótima referência de você. Eu falei: também você só fala com meus amigos. E aí é muito legal, porque daí eu conto toda uma história, que cheguei lá no hotel, pedi perdão para ela, mas aquele perdão para pregar, entendeu? E aí ela sentou lá na frente mesmo, com um caderninho. Aí eu brinco que foi as ministrações
mais desafiadoras para mim. Né? Isso mesmo. Só que quando chegou em casa, aí a coisa ficou mais séria um pouco. Né? Por quê? Porque quando chegou em casa, a Rose ela fala pouco, mas ela escreve bastante. Né? E quando eu cheguei no escritório, que eu abri meu WhatsApp, tinha um jornal dela. E ela falando e tal. A Leila também me manda. Quando a gente tem, assim, umas discussões mais acaloradas que não deu para falar tudo no pessoal, ela escreve bem. Isso. Aí eu falei, vou, como homem, né? Cheguei e coloquei assim, ó, entendi, me perdoe, não vai acontecer mais. Só isso. Beleza. No outro dia, eu acordei animado. E aí, Rose, tudo bem? Ela falou assim, você pensa que está tudo bem. Uhum. Falei, mas por quê? Eu te escrevo um jornal colocando tudo e você me manda assim, 2 frases. Eu não acredito e tal. Aí eu me lembro que foi a melhor conversa naquele tempo que nós tivemos, porque eu disse, Rose, eu não estou com pressa, é amanhã e eu posso ir mais tarde para o escritório. Eu vou te dar liberdades, assim, com todo respeito. O que em mim te incomoda? Pode falar tudo. Até eu brinco, falo, por que eu dei essa oportunidade para a Rose? Que a lista, olha... E aí eu conto essas fraquezas, essas dificuldades de qualquer casal. E também conto como é que a gente terminou de forma madura, responsável, reconciliando-se, perdoando, pedindo perdão e melhorando. Porque eu disse que eu também sou assim, olha, tem algumas coisas aqui que eu acho que não faz sentido. Eu vou mostrar para você. Mas a maioria faz sentido. E no que faz sentido, pode marcar aí, não acontece mais. E dei a ela também a liberdade depois. Ela me deu a liberdade de falar o que nela. Então, quando eu conto isso, já contei coisas mais sérias ainda, as pessoas falam, peraí, pô, eles também são humanos, são pecadores, também são vasos de barro, também têm as suas lutas. Eu acho que isso é importante para o pastor não deixar a impressão de super-homem, porque não existe. Sim, é verdade. Não é? Aí ele vai ser obrigado a viver escondido atrás de uma capa. E a sociedade hoje está tão machucada, em especial a geração Y, Z, o pessoal mais novo, é a geração cristal, são muito transparentes. Tudo bem que eles são frágeis, mas são muito transparentes. Então, hoje, quando um pastor também mostra um pouco das suas lutas, das suas fraquezas, ele hoje consegue alcançar mais os corações do que se ele ficar só blindado, colocando só os seus acertos. Exatamente. Eu já ouvi pessoas falando, olha, quando eu ouço fulano, eu tenho a impressão de que ele é anjo e eu sou capeta. Porque ele se coloca assim, de um jeito que ele não erra, a mulher não erra, o casamento dele é perfeito e tal. Isso é perigoso. Né? Tem uma filha de pastor que uma vez chegou em casa chocada. Fim do culto, domingo à noite, chegou em casa. Pai, o que aconteceu lá na igreja hoje? Aquilo foi pregação ou verdade? Ela estava tão impactada que ela não acreditou que era só pregação. Interessante, interessante. E é por aí. Uma outra pergunta importante que nós estávamos até conversando antes. O pastor, principalmente no Brasil, de uma igreja pequena, que não tem uma receita assim tão grande, ele se vê na obrigação de ser um pastor, um gestor, um administrador. E como ele consegue equilibrar a sua vida espiritual sendo tanto pastor como um administrador da igreja? Nada substitui a vida devocional do pastor. Essa precisa acontecer e existir, independente dele ser pastor. Então, todos os dias eu tenho a minha vida devocional de leitura bíblica, de oração, de leitura e de devocional. O que pode mudar é o tempo devido à agenda. Tem dias que você consegue ter um pouco mais, um pouco menos. Então, são princípios que você escolhe, e eu escolho isso, independente de ser pastor ou não. Aí você vai para o ministério. Eu também tenho uma carga administrativa muito grande. Então, independente do tamanho da igreja, e eu sei que se o pastor tem uma igreja menor, acaba tendo uma pressão maior, eu diria, Josué, é a questão de trabalhar em equipe. Por melhor que ele seja, vai sempre encontrar, se ele der espaço, alguém que vai
se levantar para ajudá-lo. Agora, se ele segurar e reter tudo nele, ovelha respeita, pastor. Ela não vai forçar. Ele está segurando, não está repartindo, não vai levantar essa pessoa. Agora, uma coisa que eu diria, o papel do pastor, até porque na Bíblia, no Novo Testamento, na igreja primitiva, não era pastor, era episcopo, era bispo, e o bispo também tem a parte administrativa. Eu até brinco dizendo, se um pastor não gosta de fazer reunião, ele precisa mudar a sua posição, porque hoje, na igreja institucional que nós temos, porque todos nós temos uma igreja institucional que tem CNPJ, tem conta corrente, pode processar, pode ser processada, compra, vende. Então, se você não gosta de reunião, você está com um problema, porque você vai precisar fazer reuniões. Suas reuniões não precisam ser longas nem chatas, mas que precisam acontecer, precisam. Então, pastor não dá para ficar só pregando. Agora, eu penso que o pastor não pode se envolver nas finanças da igreja. Ele pode se envolver no administrativo, na gestão ministerial, na gestão executiva e mesclar isso com o púlpito, embora que deva descentralizar. Mas nessa parte, não. Pega lá o irmãozinho, a irmãzinha, ele tem 50 pessoas. Vai ter alguém lá idôneo, né? Que você deve delegar isso, mas nunca por uma questão de compliance e que, na verdade, a sociedade espera que haja uma transparência nisso. Porque hoje em dia nós não podemos também pegar e ficar colocando, porque você não tem que dar respostas para pessoas que não estão comprometidas com a edificação daquela casa. Então, a igreja é um lugar aberto. Então, você não vai ficar levando um PowerPoint para ficar mostrando o que entra, o que sai, como gasta, como não gasta, para uma coisa aberta. Mas você tem que ter internamente um grupo em que se presta, de fato, as contas e que você não é a pessoa que está envolvido com isso. Josué, desde que eu fui pastor em Nova Iguaçu, com igreja de menos de 200 membros, em Juí, no Rio Grande do Sul, com 250 membros, cheguei em São José há 27 anos atrás, com 600 membros. Nunca fui tesoureiro de igreja, nunca assinei cheque de igreja, nunca tomei decisões, agora, ultimamente, né, com token, com senha, e nunca deixei de ter autoridade na igreja por causa disso. Se o pastor precisa, para ter autoridade na igreja, tomar conta da conta corrente da igreja, ele precisa reavaliar sua liderança espiritual. Exatamente. Até porque alguém disse assim, você treina habilidade, e falando de empresa, treina habilidade, mas contrata caráter. Sim. Até porque as pessoas que fazem parte do nosso staff têm que ser gente de confiança. Exato. Eu nunca tive o cartão corporativo do Ministério. Eu nunca andei com cheque, como você falou hoje pela manhã, eu nunca andei com talão de cheque do Ministério. Entendeu? Eu não tenho as senhas da conta do Ministério. Então. Entendeu? E eu faço questão realmente... Teve a ver com o tamanho do ministério? Não. Então, se você é fiel no pouco, quando Deus te coloca sobre o muito, você não se deixa seduzir. Você não vai para um lugar que não é teu. Não é? Qualquer pessoa bem-sucedida, seja no ministério ou qualquer outro lugar, vai ter aquilo que lhe pertence com honra, com graça, fruto do trabalho, mas você sabe o que é seu e o que é do ministério e do rebanho. Exatamente. E eu penso que essa questão, ontem eu falei muito sobre isso, né? Eu falei que a prestação de contas é um muro que se levanta em torno para proteger a integridade de um líder. Então, quando não há transparência, certo? Você gera uma desconfiança naqueles que poderiam investir mais no ministério, na igreja, não é verdade? E eu gostaria de até puxar esse gancho, porque são cargos de muita confiança que a gente precisa ter, mas como identificar aquele potencial líder para fazer isso e como treinar ele? Tem que andar junto com eles, porque é andando com o líder que você observa. E aí vai ter dois que Deus vai te dar. Vai te dar aquele pronto que já veio de outro ministério, de outra cidade, de outro lugar, e que se ele passar pelos processos é muito bem-vindo. E vai ter aqueles que vão nascer no próprio ministério,
que vai vir fruto de conversão, e aí você vai ver o potencial. Eu amo incluir pessoas novas no ministério, e é interessante, Gabriel e Josué, que até hoje eu percebo, mesmo tendo uma igreja bem grande, com muita gente ou trabalhando ou servindo como obreiro, que ainda nem todos têm esse mesmo espírito e coração. Às vezes eu tenho que fazer uma certa pressãozinha para incluir pessoas novas, porque o pessoal acaba sendo muito tribal, muito bairrista. Ele quer continuar com aqueles mesmos, né? Porque incluir pessoas novas dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Não, eu também sou a favor. Eu sou muito a favor da delegação. Né? A lei da delegação. A gente não pode ter medo de acreditar no potencial que cada um carrega. Eu fico impressionado com Jesus. Aquela mulher samaritana não fez 3 anos de teologia, não teve um discipulado extenso, e ele simplesmente mandou ela, enviou ela. O gadareno, ele poderia falar, tá, vem andar comigo aqui por um período de tempo, até porque era uma necessidade. Então, ele também não teve muito tempo para investir em treinamento e acreditou que ele carregava um potencial que poderia fazer aquilo que deveria ser feito, anunciando o evangelho. Eu acho que a maioria dos líderes caminham meio que sozinhos porque não acredita no potencial das pessoas. Tem medo. Eu não tenho medo. Se eu treinei, se eu ensinei, se está andando comigo já um tempo, por que não dar uma oportunidade? Por que não acreditar? E também sabendo, Josué, que pessoas são pessoas. Nós não vamos acertar sempre, Gabriel. Jesus, quando chamou os 12, ele sabia que Judas o iria trair. Ele sabia o temperamento que Pedro tinha. Então, ele não deixou de incluir porque não iria dar certo. Então, quando ele nos ensina os 4 tipos de sementes na parábola do semeador e dos terrenos daquelas sementes, ele mostra que a cada 4, só uma foi efetiva. Então, por exemplo, a igreja que eu sirvo hoje está plantando, neste exato momento, 37 igrejas simultaneamente. Por que nós estamos... Dá trabalho. É difícil capacitar esses líderes todos simultaneamente e também os recursos financeiros. Mas porque justamente eu sei que as 37 não vão vingar. Eu sou realista com relação a isso, porque plantação de igreja é orgânico. Então, se eu plantar uma só, 2 só, eu sei que a minha efetividade vai ser muito menor. Então, nós temos que plantar muitas, semear muitas, para que elas se tornem igrejas saudáveis, e aí das 37 eu tenha 10, tenha 15, a mesma coisa é o número de decididos numa igreja. Quem que vai se batizar é menos. E quem que vai ser discipulado e crescer e frutificar, menos ainda. Então, quanto mais você ganhar, mais você vai batizar e mais você vai discipular, porque é sempre proporcional. O líder não pode ter medo de investir em liderança. Mesmo que um não dê certo, mesmo que aquele que você recebeu pela porta da frente saia pela porta dos fundos, o coração do líder não pode se fechar para um líder que o traiu, que deu errado, que não frutificou, porque pessoas são pessoas e não espere comportamento de Deus na vida de pessoas, porque isso não vai acontecer. Eu gosto daquela ideia de que não pare de investir em pessoas por causa de um Judas que não deu certo, mas sim, continue investindo por causa de 11 que deu certo. Entendeu? Uma outra pergunta, eu acho que até o Gabriel pode nos ajudar. Nós estamos hoje vivendo um tempo em que há uma geração muito digital e, ao mesmo tempo, imediatista, né, do fast food, da impaciência. E a pergunta é, de que forma posso discipular eficazmente essa geração tão digital e imediatista? Não é isso, Gabriel? Muito bom. Isso é a clareza, né? Acho que as pessoas da minha geração, inclusive, eu me incluo, não conseguem ouvir um vídeo como esse de 1 hora, por exemplo, que acho que está acostumado à rede social de vídeos de 15 segundos que eu passo ali e já absorvo tudo que eu quero e vou passando, e o que não é interessante eu simplesmente largo mão. Então parece que é uma geração que não gosta de ser confrontada porque está sempre ali nessa parte de só
o que me convém. Não sei se o senhor tem essa mesma visão. Nós não sabemos como é que nós vamos sair dessa, mas como você descreveu, nós estamos nela, né? Uma geração digital, muito TDAH, com um foco muito aberto e difícil, né? Isso é um desafio para todos nós. Eu creio que nós vamos reaprender a fazer as coisas. Até o próprio governo tenta, por exemplo, o governo do estado de São Paulo já tinha pensado em tomar essa decisão, aí veio o governo federal e tomou essa decisão de retirar o celular das escolas. Ok, a lei ela tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, porque nós estamos com uma geração que você falou que está assim. É a geração de que ela escolhe o que ela quer ouvir, o que ela quer selecionar para si de conteúdo. Mas vamos sempre lembrar que por detrás de tudo que é digital, tem digitais, né? Então, tem pessoas ali. Vamos nos adaptando a isso. Vamos fazer conteúdo menor, vamos ser mais criativos, porque o consumo de conteúdo vai continuar. Se a gente vai ter que adaptar, estamos numa transição, mas vamos ter que chegar lá, né? Então, eu creio que agora, nesse exato momento, nós estamos reaprendendo. E essa geração vai nos dizer como que a gente vai direcionar para o futuro. Porque daqui a pouco, todos que nasceram na era analógica vão morrer. Daqui a 50 anos, não terá mais ninguém no mundo que nasceu fora desse contexto. Então, aí o mundo vai se reinventar de novo. Mas por detrás de tudo que é digital, tem digitais. Vamos amar as pessoas que estão por detrás das telas. E aí não adianta, é o que você falou, não adianta a gente ficar apenas combatendo contra o aparelho, não é contra essas ferramentas digitais. A gente vai ter que investir em um treinamento de como usar de forma benéfica, construtiva, edificante. Porque na Assembleia de Deus fizeram tudo errado quando combateram contra o aparelho de televisão. E não falaram sobre como usar isso de forma construtiva, edificante, que poderia até mesmo ser mais usada, entendeu? Para abençoar as pessoas. E vai acontecer a mesma coisa, porque não tem, como você falou, não tem como fugir. Meu netinho, por exemplo, duvido que ele vai ler livro de papel. Eu duvido. A gente ainda tem um apego ao livro de papel. E eu li também que, em 12 anos, 95% do conteúdo da internet é vídeo e não texto. Então, essa migração, Josué, eu não acredito que ela vai acontecer do conteúdo do papel para o conteúdo escrito digital. Eu acho que o conteúdo digital ele não é escrito, ele é vídeo. Inclusive, dizem que daqui a muito pouco tempo, o que vamos ler na internet vai ser tudo gerado pela inteligência artificial. Entendeu? E eu acho que o conteúdo do que nós estamos fazendo aqui vai ser maior do que o texto. Porque esse conteúdo aqui de você ter som, imagem, é mais atrativo do que só a palavra escrita. É por isso que hoje se assiste muito mais do que se lê na internet. Exatamente. Entendeu? Você coloca um texto no Instagram, por exemplo, ele não é tão acessado quanto o vídeo que você disponibiliza ali. Exatamente. E por que o Twitter, ex-Twitter e atual X, se tornou, ele é o maior veículo de notícia do mundo. Por que ele é? Porque ele é curto. Exatamente. Porque você consegue saber tudo o que está acontecendo com poucas palavras, e você acessa aquilo que mais você quer depois, mas ali você já fica sabendo. Então, o Instagram não é, o TikToker não é, o Facebook não é, mas o Twitter e o Elon Musk, que não é bobo nada, ele quis porque ele sabia que ali ele ia influenciar. Ele não
deu bilhões naquela plataforma porque ele achou bonitinho. Não. Ele sabia o nível de alcance. Né? E o nível de alcance. Então, e aí é o grande desafio para mim, para uma liderança, entendeu? Que precisa todos os dias se atualizar. Quando eu vejo, às vezes eu me encontro com alguns pastores fora do Brasil e eu faço algumas perguntas sobre tecnologias, eles estão assim completamente por fora do que está acontecendo, entendeu? Então eu acho que o pastor ele não pode, é claro, abandonar a oração, o jejum, a leitura da palavra, mas do outro lado, ele precisa estar se informando do que está vindo aí de novo, senão ele vai perder a maneira correta de se comunicar com essa nova geração. Concorda comigo? 100%, 100%. Então é preciso saber. Inclusive, nós vamos ter aqui no nosso... Não dá para dizer que inteligência artificial é do diabo. Porque o que é inteligência artificial? O nome já diz. É inteligência, mas não é humana. E é artificial por quê? Porque ela é o conjunto de tudo que nós já produzimos e que está na internet. Então, quando você fala assim, não, crente não pode usar a inteligência artificial. O crente não pode usar nada que é o pecado. Então, ele não pode dizer, olha, fiz um trabalho pessoalmente e eu baseei ele 100% na inteligência artificial. Aí não é o problema da inteligência artificial, é o problema do caráter, ele mentiu. Não é? Se o professor disse, você pode consultar, mas eu não quero receber um trabalho que você fez 100% na inteligência artificial. Então o problema vai estar na mentira, não é na inteligência artificial. Isso é só o meio. Mas se eu disser que a inteligência artificial é do diabo, tudo que eu coloquei na internet é do diabo. E você tem domínio hoje, Josué, de dizer tudo que você produziu de livro, de palestra, de sermão, de seminário, de texto que está na internet, deixou de ser o teu domínio. Porque no momento que você fez um upload, aquilo passou a ser do World Wide Web. É o mundo todo em rede. E a inteligência artificial, da onde ela ficou inteligente? De pesquisar tudo isso. Então, é uma Na verdade, ignorância... é uma somatória das inteligências. Então, de novo, da mesma maneira que o rádio foi usado para o bem e para o mal, a TV para o bem e para o mal, a internet para o bem e para o mal, agora é a bola da vez para a inteligência artificial, que vai ser usado para o bem e para o mal. Por exemplo, a gente está vendo um problema lá nas comunidades no Rio de Janeiro de violência. Sabe quem foi o maior facilitador? Foi esse instrumento aqui. O pessoal do Rio falou assim, o mundo na comunidade se dividiu das drogas, em especial do narcotráfico, antes e depois do celular. Até antes do celular, você tinha que usar fogos para dizer que chegou droga. E o cara ir lá na biqueira para poder pegar. Hoje... Você manda um código aí, pronto. Acabou. Gente, a nossa conversa está muito boa, mas nós precisamos concluir. Eu queria que o Carito Paz deixasse uma mensagem final para os pastores, para os líderes, para a igreja. Uma alegria. Então, primeiro, obrigado, querido Josué, obrigado, Gabriel, e que neste microfone, aqui nessas câmeras do podcast Amo Família, vocês possam ter aqui boas mesas como essa para falar sobre família biológica, família espiritual, que é a igreja, falar sobre o ministério nosso de cada dia. Pastor, eu estou muito feliz de estar pastoreando uma igreja em que nós estamos vendo muitos jovens. Então, pastor, o que eu diria para você que nos assiste aqui e você que está na liderança de uma igreja local, invista na juventude. Faça tudo o que você puder, é mudar o horário, é mudar o nome, é mudar o estilo, porque uma igreja que vem os filhos e os netos, vêm os pais e os avós. Mas uma igreja que só vai o vovô, o filho e o neto pode não ir. Então, de fato, invista a sua vida e o seu ministério para com essa geração. Nós que já temos uma certa maturidade e tempos de vida cristã, Jesus poderia voltar hoje
e temos, graças a Deus, muita gente já salva na terceira idade. Mas nós precisamos, porque o mundo está investindo pesado, cada vez mais música, filme, eventos, literatura, investindo pesado para pegar os jovens. A igreja não pode deixar eles para trás. Então, pastor, invista na sua juventude e que Deus o abençoe para que esses jovens possam levar a sua igreja aonde você levou como um teto, seja o piso deles, seja de novos pastores, novos líderes, novos artistas, novos escritores, e a geração do Gabriel continue. Quem quer seguir você no Instagram, qual é o seu Instagram? Carlito Paz. Carlito Paz. E da igreja da Igreja cidade? da cidade é IC, a gente usa o nome IC, Igreja da Cidade, IC. São José dos Campos. Ótimo. Qual é o seu Instagram, Gabriel? Meu Instagram é Gabriel Fazio, _. É Gabriel Fazo. Fazio. Fazio, com 2 S. Zs. Com 2 Z. Isso, 2 Fazio, _. Isso mesmo. Deus abençoe, Carlito Paz. Foi muito bom tê-lo aqui. Obrigado pela sua vinda. Obrigado, Daniel. Obrigado, Léo. E obrigado você que ficou conosco até agora. E eu creio que você foi muito abençoado como nós aqui. E não deixe de compartilhar esse podcast com todos que você quer bem. Se inscreva no nosso canal. Antes de sair, deixa o seu like. Lembre-se sempre, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um grande abraço.